projeto, né, que é a simulação do projeto de trabalho do plano de curso de vocês. Tá bom? Deixei para o final porque esse tópico ele faz parte, de acordo com o nosso programa de aula, ele faz parte da última unidade, né? E hoje nós vamos abordar especificadamente a metodologia do trabalho científico. Muito bem, então, inicialmente a gente tem que entender o que é metodologia científica, né? Isso é muito importante porque quando a gente vai executar, né? Quando a gente vai programar, né? Planejar uma pesquisa, a gente precisa entender como que a gente vai projetar aquela pesquisa e o que é uma pesquisa científica, tá bom? Então aqui a gente pode perceber que a metodologia, ela vem, olha, do grego, né? Meta lá ao largo, outros caminho, logos estudo, né? Então é ao largo caminho do estudo, tá? Então a metodologia científica, ela é uma jornada, tá? Ela é uma jornada que ela inicia desde lá do planejamento, por isso que eu estou pedindo que vocês façam aí uma simulação, não é professor, não é o seu TCC, é uma simulação do TCC que vai ser considerada como uma avaliação final da nossa disciplina, tá bom? É uma simulação, portanto não se preocupem que isso não será ainda o seu tema do TCC, tá bom? Então, é uma jornada que inicia aqui com a elaboração do seu projeto de pesquisa e vai terminar com a elaboração da sua monografia, que é o seu trabalho de conclusão de curso, o seu TCC, tá bom? Outra coisa que tem que entender é o seguinte: o que é o conhecimento? Tá? O que eu posso dizer para vocês em relação a isso é o seguinte: nós, seres humanos, temos a necessidade de conhecer as coisas que estão à nossa volta. E a partir disso, a gente se sente inquieto. Tá? Ao nos sentirmos inquietos, nós sentimos uma vontade de entender aquilo que acontece à nossa volta, né? Aquilo que está à nossa volta. E a partir disso surge conhecimento. Né? Porque a partir do momento que você sente essa necessidade de entender as coisas que estão à sua volta, que acontecem à sua volta, você tende a buscar conhecimento. Então, isso é, em suma, né, uma definição de conhecimento. Certo? Conhecer é uma capacidade inerente do homem. Tá? Nós, seres humanos, nós não conseguimos ficar quietos. A gente tem essa necessidade de procurar conhecer as coisas, de procurar entender o que acontece no mundo à nossa volta, e para isso a gente sempre procura elaborar, né, esse processo de conhecimento através de um processo sistemático, através de um processo organizado. Tá bom? E, claro, como nós somos os únicos seres capazes de elaborar o nosso conhecimento, nós estamos então por trás de toda a produção desse conhecimento, que é o conhecimento humano. Né? A maior parte das teorias que a gente conhece no mundo de hoje, né? Como as teorias da física, as teorias da matemática, os teoremas, as leis, etc., elas foram elaboradas por pessoas. E elas são frutos da intuição humana. Tá bom? Nesse sentido, o conhecimento supõe 3 elementos básicos. Primeiro, o sujeito. O homem, né, é o único ser capaz de elaborar o seu conhecimento, é o único ser capaz de pensar o seu conhecimento, né? E, portanto, nós temos a nossa importância, né, no sentido de construção do mundo que nós vivemos hoje, né? Tá? E claro, isso tudo graças à nossa intuição humana. Então, como eu falei, as teorias foram criadas baseadas na intuição humana. O objeto, né, que é tudo aquilo que a gente tem, que a gente toca, né, o objeto, aquilo que é concreto, aquilo é o nosso objeto de estudo. Né? Biólogos estudam
a floresta amazônica, estudam os animais que fazem parte da floresta amazônica, as plantas que fazem parte da floresta amazônica. Portanto, isso é o objeto de estudo deles. Tá? A matemática estuda os números. Tá? A matemática estuda os fenômenos. Tá? Que hoje nós sabemos que podem ser modelados de acordo com a necessidade da sociedade, né? Outra coisa, outro elemento, a imagem da realidade. Tá? Então, nós estamos sempre buscando investigar aquilo que está acontecendo à nossa volta. Tá? Aquilo que é real, aquilo que é concreto, aquilo que a gente pode mensurar, aquilo que a gente pode tocar. Tá bom? Portanto, a metodologia científica é um conjunto, tá, de abordagem, técnicas e processos utilizados pela ciência para formular e resolver problemas de aquisição objetiva do conhecimento de uma maneira sistemática. Tá? Então, aqui nós temos uma palavra-chave quando a gente fala de metodologia científica, né? Organização do conhecimento científico na cidade de forma sistemática. Tá? É um processo organizado. Você tem ali, né, passos a serem seguidos. Ah, professor, a elaboração do trabalho científico é uma receita de bolo? Não, é diferente. Tá? Não é um algoritmo que você tem lá. Às vezes você planeja um trabalho e esse trabalho dá certo, mas às vezes você planeja um trabalho e não sai da forma que você planejou. Então você tem ao longo fazer uma modificação, o que não é o que ocorre com o algoritmo. Você escreveu um algoritmo, né? Então, aquele algoritmo, escreveu um algoritmo para fazer o bolo. No final, ele vai te dar como resposta o bolo. Entendeu? Então, a metodologia científica ela é baseada na sistematização de processos que levam à produção do conhecimento. Bom? Aqui eu trago para vocês uma curva da evolução do conhecimento, desde aqui, né, do ano 0 até, como estimativa, no ano 2050. Né? Lembrando que nós estamos em 2024, né? Portanto, nós estamos aqui, ó, nessa faixa aqui da evolução temporal. Né? Então, como a gente pode ver, a partir de 1950, né, o conhecimento ele começou a evoluir de maneira exponencial. Né? O conhecimento começou, ele vinha, né, num processo consideravelmente estático até 1950 e, posteriormente, ele começou a evoluir de maneira exponencial. Tá bom? Aqui nós temos algumas referências que nos ajudam a entender como que o conhecimento científico tem evoluído ao longo do tempo. Né? Por exemplo, em 1740, nós tivemos a experiência de Benjamin Franklin com a eletricidade. Né? Então, como um marco, né, da evolução do conhecimento científico. 1832, Samuel F. Morse projetou o telégrafo. Né? Se hoje a gente tem o quê? Nós temos os nossos smartphones que a gente envia uma mensagem e o cara que está lá do outro lado recebe em questão de segundos, né? Frações de segundos. Né? Não é automático. Hoje em dia é automático. Mas tudo começou aqui, ó, telégrafo. Lá em 1832. 1876, nós tivemos aí a invenção do telefone por Alexander Graham Bell. 1906, válvula de rádio por William Forrest. Percebam que o gap começa a diminuir. Né? Olha só, 1740 a 1832, nós temos quase 100 anos. Né? Nós temos quase 100 anos aí, né? E de 1832 para 1876, nós temos o quê? 40 anos, né? 44 anos, na verdade. Tá? Observem o gap. 1930, portanto, 24 anos após a invenção da válvula de rádio, nós tivemos as primeiras transmissões experimentais dos serviços de televisão. Tá? Iniciava-se aí, portanto, a era da TV. Né? Hoje em dia, a cada dia que passa, né, a gente cada vez usa menos a TV. Usamos menos a TV. A gente está usando os streams, né?
Você usa o seu celular você leva na sua TV. Então aquele negócio grande ali que fica na sua casa já está ficando, né, de escanteio. E às vezes o cara nem troca a TV pelo smartphone por redes sociais, Instagram, né? A gente usa em 1947, portanto, 17 anos após as primeiras transmissões experimentais do serviço de televisão, nós tivemos a invenção do transistor, né? Que também foi um dispositivo inventado que ajudou no mundo da comunicação e que depois foi muito utilizado nos telefones. E aí, olha, em 1950, portanto, 20 anos após as primeiras transmissões experimentais da TV, nós tivemos a concretização da televisão, né? Então a gente percebe que daqui para cá, olha, o gap entre uma invenção e outra, ela vai diminuindo, tá? Ela vai diminuindo, e isso mostra que a evolução do conhecimento realmente cresceu de uma forma exponencial, como a gente viu, né, no gráfico anterior. Olha só, e aqui a gente consegue ver a diferença, né? Da eletricidade para o telégrafo, nós tivemos o quê? 90 anos de gap, né? Do telégrafo para o telefone, 45 anos, né? Da válvula para a televisão, 24 anos, né? E a concretização da televisão, 20 anos, né? Então a gente percebe aí uma diminuição desse gap, tá bom? Da evolução do conhecimento baseado nas invenções, né, que nós tivemos ao longo do tempo. Bom, aí nós temos aqui, olha, do processador 486 para o Pentium 2 foram 2 meses, né? Para esse processador 486, ele era um processador muito lento, né, para a época, mas era o que tinha de raro. E aí veio uma empresa, né, que foi a Intel, tá? Acho que vocês aí no computador de vocês, com certeza tem aí um processador da Intel, né? Ela inventou o Pentium após o processador 486, que era muito mais lento, em 2 meses, né? E a gente também consegue, digamos assim, mensurar essa questão da evolução do conhecimento, quando a gente lembra, não sei se você é da época de vocês, né? Se vocês chegaram a usar, disquete. Alguém sabe qual é o disquete? Não sabe qual é o disquete? Ninguém sabe qual é o disquete? Disquete era um dispositivo de armazenamento de dados, né? Como se fosse um pendrive. Era quadrado, né? Era um disco que estava dentro daquele disco. Era igual o HD. Parecido com o HD, só que ele era um pouquinho maior, né? Ele era de plástico. E os computadores na época, eles vinham com uma entrada, né, do lado. Em vez de ser de CD, era uma entrada de vazada, disquete, claro. E aí você inseria o disquete e você salvava o seu arquivo do Word, né? Era um pendrive grande. Era um pendrive grande, né? Só que, claro, né, por ser um dos primeiros dispositivos de armazenamento de dados, você conseguia salvar pouca informação. Você conseguia salvar, por exemplo, 512 KB só, né? 512 KB, mesmo arquivo de Word, hoje em dia é difícil você, né? Se você fizer um TCC, ele vai dar mais de 1 mega, com certeza, né? Porque as imagens, né, melhorou, né? Então você tem aí, né, arquivos mais pesados, você vai anexar lá, então, né? Hoje em dia você tem pendrive até de 1 tera. Pendrive até de 1 tera. Lá hoje em dia, uma outra coisa muito importante, né, quando a gente fala de pesquisa científica, é a neutralidade científica, né? O pesquisador, pessoal, aquela pessoa que busca o conhecimento, ele tem que ser neutro, tá? Ele não tem que dar visões apaixonadas, né, em relação a determinado tema, né? Vamos supor, você trabalha, vamos pegar o exemplo da etnomatemática, que eu trabalhei muito nas aulas síncronas, né? Não sei por que você não participava das aulas síncronas muito boa. Depois eu mudei para 19 horas, mas eu também entendo que, né? Ou tu faz uma coisa, ou tu faz, né? A gente sabe que não vai dar. Mas vamos supor que você está trabalhando com a etnomatemática. A etnomatemática, em suma, o que é a etnomatemática? Foi nossa aula presencial do Paulo de Santana, né?
A ética na matemática é o seguinte: é a utilização do conhecimento prévio, tá, do aluno, ou da cultura de um povo em benefício da educação matemática. Né? Então, por exemplo, os índios, eles não têm aqueles desenhos que eles fazem nos cocás, nas roupas dele, né? Você tem lá um losango, você tem lá quadrados, né? E isso vai te ajudar aonde? A ensinar matemática. Né? Primeiro ciclo do ensino fundamental, nós temos o ensino das formas. Né? Nós temos o ensino das formas. As formas geométricas, né? A criança vai criar um quadrado, a criança vai criar um círculo. E isso está presente aonde? Na cultura dos povos indígenas. Né? Então a ética matemática ela busca isso, né? Você agregar esse conhecimento prático, esse conhecimento prévio do estudante para o ensino da matemática. Né? Então você está lá fazendo alguma pesquisa, um trabalho que está envolvendo a educação matemática mediada pelo teste de matemática, mas Eduardo não concorda com isso, ele acha que não dá, né? Mas é uma opinião pessoal dele. A literatura, né? Ou seja, aquilo já foi publicado em muitos trabalhos, tem aí. A gente vai ver na literatura, você vai ver que tem muito trabalho já publicado mostrando que a ética matemática ela é muito benéfica para o ensino da matemática. Entendeu? Então você pode utilizar ela para o seu benefício, para o benefício de um ensino mais inclusivo, né? De um ensino que atraia mais o estudante para a disciplina de matemática, né? Mas ele não concorda. Então ele vai lá no texto dele e vai dizer o seguinte: olha, a educação matemática na verdade ela não serve para você mediar um aprendizado, né? Sei lá, de números inteiros, por exemplo, né? Números primos, não serve, tal, por causa disso. Só que o que ele está fazendo? Ele está dando uma visão apaixonada, é dele, é uma opinião dele. Pesquisa científica tem que ser neutra. Você tem que fazer o seu discurso dentro de um texto baseado em quê? Naquilo que você na literatura, naquilo que já está publicado. Tá? Portanto, a gente prega dentro dessa questão da pesquisa científica, da metodologia científica, a neutralidade científica. O pesquisador ele tem que olhar para aquele trabalho, para aquela pesquisa, de maneira desapaixonada. Sua opinião pessoal não interessa. Basicamente é isso. Olha só esse exemplo aqui. Ó. Seria possível o padre, ao analisar a evolução histórica da igreja, manter-se afastado de sua própria história de vida? Tá? Por exemplo, a gente sabe que a igreja ela sofreu muitas transformações ao longo do tempo, né? E muitas delas, a própria igreja não reconhece que teve as revoluções, né? Teve, né? As mudanças, né? Nós temos problemas aí com padres, né? Ao redor do mundo, mas a igreja sempre ela tende a defender os seus valores, os seus dogmas, né? As suas tradições, e ela, né? Então, seria possível o padre chegar e dizer, não, a igreja católica é isso, aquilo, tal, criticar? Ele não vai criticar, você não vai ver padre criticar a igreja católica, né? Por quê? Porque ele dá uma visão apaixonada, né? Ele está ali para isso, né? Para defender os interesses da igreja, né? Portanto, ou ao contrário, um pesquisador ateu abordar o tema religioso sem um consequente movimento teológico nos caminhos de sua pesquisa, vocês sabem que é um ateu, né? Um ateu é aquele cara que não crê em Deus, né? É na cabeça dele, né? Mas ele não é ateu. Não, mas ele se autodenomina um ateu. Eu perguntei para um ateu porque ele é ateu. Eu perguntei, você gosta de alguém? Vamos supor que tem uma coisa que tu é traído. Tu vai aceitar a tua esposa? Ele disse, não. Então tu não é ateu. Entendeu? O ateu, eu questionei com ele, porque ele é ateu, ele não tentou me convencer. Ele não convence. O ateu ele não consegue convencer um cidadão, né, que ele é consciente do ato dele, entendeu? Mas no geral, o que um ateu faz? Ele é um cara que não acredita em Deus. Ele está vivendo aí. Ele não vai escrever um texto, por exemplo, abordando um tema religioso, defendendo o tema religioso, porque ele não concorda com aquilo. Né? Ele faz uma análise apaixonada, ele faz uma análise pessoal. Tá? Tudo bem. Então, o conhecimento científico ele é dividido aqui, ó,
4 campos, digamos assim, ou áreas específicas, né? Nós temos, portanto, o conhecimento empírico, o conhecimento teológico, o conhecimento científico e o conhecimento filosófico. Tá? Portanto, a gente já pode ver a partir daqui que filosofia não é ciência. Né? Tudo que é ciência vai para aqui. Ó. O que é conhecimento empírico? O conhecimento empírico é o conhecimento de mundo. É aquele conhecimento que vocês têm. Né? Como é o seu nome? Márcio. O Márcio está aqui, vamos supor que o Márcio é um cara que trabalha numa comunidade ribeirinha e tal. O Márcio, ele sabe exatamente a hora, exatamente não, ele sabe a hora que a maré vai começar a subir, que a maré vai começar a descer. Né? Isso é ciência? Não, por quê? Porque ele não consegue mensurar exatamente o tempo que a maré vai baixar e o tempo que a maré vai subir. Para isso ele precisa ter um instrumento de medição. Aí entra a pesquisa científica. Tá? Pessoal, o conhecimento empírico ele é desprezível? Jamais. Pelo contrário. A gente se utiliza do conhecimento científico para otimizar processos, otimizar tempo. Como é que um pesquisador que quer medir, por exemplo, a hora exata que a maré sobe e a hora exata que a maré desce, se ele tem o conhecimento de, pelo menos, de uma forma aproximada, em que momento a maré sobe, quem vai dizer para ele? É o Márcio. Né? O Márcio diz, olha, eu acho, geralmente o conhecimento empírico é muito baseado no achismo, né? Porque ele é um conhecimento de mundo, né? Ele vai dizer assim, olha, eu acho que vai ser 2 horas. E aí o pesquisador vai lá, coloca o instrumento de medida e detectou que foi 2:1. Aí nós temos a precisão. O conhecimento científico ele é preciso. O conhecimento empírico é um conhecimento de mundo. Né? Eventualmente vocês, né? Não sei como é que está essa questão aqui da educação indígena, mas vocês vão estar habilitados ainda para dar aula para qualquer indivíduo aí, né? Eventualmente até os indígenas lá no ensino médio. Chegando lá, vocês vão encontrar uma dificuldade muito grande, porque os indígenas eles têm os conhecimentos prévios dele, né? A exemplo dos traços que eles usam nas roupas, etc. Né? Que faz parte da cultura dele. E você não pode desprezar isso. Pelo contrário. Tem que aproveitar isso em seu favor. Tá? E o que é isso? É a utilização do conhecimento empírico para o fortalecimento do conhecimento científico. O conhecimento teológico e o conhecimento filosófico, eles são geralmente baseados, claro, o conhecimento filosófico ele foi muito baseado na observação, né? Muitas das coisas que foram elaboradas na época dos filósofos, né? Platão, né? Aristóteles, né? Muitos filósofos aí, inclusive, contribuíram um pouco com a matemática, Galileu, foram elaborados com base na observação e vocês vão ver muitas frases famosas de Platão, Aristóteles, né? E o conhecimento teológico, claro, né? Todo esse processo de evolução da igreja, nós temos a revolução, a de Martim Lutero, foi criado o protestantismo, né? Que hoje a gente tem essa divisão. A igreja evangélica não existia, era uma igreja só, era o cristianismo, né? Que seria hoje, né, no caso da igreja católica, né? Mas teve essa segregação, porque teve muitos embates da igreja católica, muitas revoluções, né? E o conhecimento teológico é construído todo na base desse processo, tá? De evolução aí da religião, tá? Portanto, o conhecimento científico ele é também chamado de conhecimento vulgar, tá? Conhecimento vulgar, tudo aquilo que a gente conhece no mundo, né? Intuitivo, de senso comum, popular, ordinário, tá? Então essas são as faces do conhecimento empírico. O conhecimento empírico ele é, pessoal, quer falar uma coisa? Não tem problema. Ele é superficial, porque ele é de acordo com a aparência. Aquilo que você observa, aquilo que você olha, você não mede nada, você olha e vê. É o cotidiano, né? Do cotidiano. Como é que ele sabe que a maré começou a subir? Ele mexe o pé lá e verifica que a corrente está nesse sentido. Né? Mexe o pé na água e verifica. Quando é que está baixando? Ele mexe o pé e verifica a corrente nesse sentido. É uma observação. Né? O conhecimento empírico ele é sensitivo, ele depende das vivências, pessoal, da emoção. Né?
O conhecimento empírico, ele é subjetivo, né? Ele leva muito em consideração os sentimentos. É por isso que eu falo, você não pode fazer uma análise, né, dentro de um processo de pesquisa, de conhecimento científico, uma análise apaixonada, né? E isso você vai encontrar onde? No conhecimento empírico, né? Na visão de mundo, na sua visão de mundo, tá? Ele é assistemático, ou seja, não há sistematização, não há organização nos processos dentro do conhecimento empírico. É feito de maneira bem desorganizada. É muito aleatório, né? Você chega lá, ele mete o pé, mas ele pode ter outra metodologia. Enfia uma vara lá, se a vara estiver balançando para cá, a maré está enchendo. Se ela estiver balançando para cá, a maré está descendo. Entendeu? Então não tem organização, você não tem, né? É um método, aquele método que você criou para medir exatamente com precisão o momento que ela desce, o momento que ela sobe, tá? O conhecimento empírico é acrítico, né? Ou seja, não há discussão sobre ele, aquilo acabou. Vai dizer, olha, é 2 horas que sobe, é 2 horas que é 3 horas que desce. É acrítico, conhecimento empírico é acrítico. Agora nós temos uma face, né, do conhecimento empírico muito importante, que ele constitui a maior parte do nosso conhecimento. A maior parte do conhecimento que você tem não é científico, é um conhecimento empírico. Não é verdade? Por que você, por exemplo, abaixa o fogo, né, quando está cozinhando sua comida? Por que você abaixa o fogo? Né? Para não queimar comida. Para não queimar a comida. É conhecimento empírico. Né? Aí, ó, se a gente for para o conhecimento científico, por que você abaixa o fogo da comida? Porque ali, a partir do momento que a água entra no ponto de ebulição, que é 100 graus Celsius, não interessa mais se o fogo vai estar lá em cima, se vai estar lá embaixo, já está no ponto de ebulição, não vai aumentar o ninguém. O que vai acontecer? A única coisa que vai acontecer é a evaporação da água, mais nada. Entendeu? Mas o conhecimento científico, o conhecimento empírico, é como ele baixou, não para queimar. Então, isso aí, agora eu vou falar conhecimento científico mesmo, né? Se você está com a sua comida, você colocou ela para ferver, viu que está borbulhando, pode baixar. Tá? O que as pessoas fazem hoje em dia é gastar gás de cozinha, né? O cara enche a panela de água, bota o fogo no máximo para que seque rápido. Você está gastando seu gás. Você poderia colocar um pouco menos de água, deixar ele cozinhar lá num menor tempo, entendeu? Isso é aprendizado, né? Isso é conhecimento científico, tá bom? Ferveu, tampou e seca ali. Eu faço isso muito com leite da vida. Antes eu colocar água, eu coloco um pouco, ferve mais rápido. Não é que ferve mais rápido. Quando ele começou a borbulhar, já atingiu o ponto de ebulição. Então, a única coisa que vai acontecer é a evaporação de água. Entendeu? Mais nada. Vai ser mais nada. Não vai cozinhar mais rápido, não existe isso. Conhecimento empírico, quando a gente utiliza o conhecimento empírico, a gente tem dificuldade de reconhecer os limites de validade. Você não consegue, né? Entendeu? Você não consegue dizer, olha, porra, será que essa hora que ele falou 2 horas que ela sobe, será que é preciso isso? Você não consegue, né? Porque é muito baseado no achismo, né? Ele acha que é isso, entendeu? Você não tem um instrumento de medida que você está utilizando ali para determinar esse tempo, tá? O conhecimento empírico ele é útil e eficaz quando nós estamos falando de rotina. Né? A rotina ali é útil, para ele é útil. Né? Ele sabe que ele vai conseguir menos esforço para remar de um determinado local até outro quando a maré está baixando. Quando a maré está subindo, ele é arrombado. Entendeu? Isso é conhecimento empírico. É útil para ele. Entendeu? Ele vai utilizar. Tá? Por ser vivencial, torna-se impreciso ou até mesmo incoerente. Né? Porque a gente sabe, um dia a maré pode descer 2 horas, outro dia ela pode subir 2 horas. Né? Varia, verdade? Como é que você vai conseguir mensurar isso? Né? Então, é uma imprecisão sem precedente dentro do conhecimento empírico. O conhecimento empírico pressupõe muitas interpretações possíveis, né? Então é um conhecimento dúbio, né? Leva muita dubialidade, tá bom? Então, o conhecimento empírico, ele resume, ele é baseado naquilo que a gente vivencia, naquilo que a gente vê, né? Que a gente observa de mundo, tá bom?
O conhecimento científico, por sua vez, procura conhecer, além do fenômeno, suas causas e as leis que regem aquele fenômeno. Tá? Então, isso é muito importante, porque vocês vão elaborar o TCC de vocês, e aí vocês vão estar lá e trabalhando no número reais. Você tem que entender, né, a teoria dos números reais. Entendeu? Você está falando trabalhando no número reais. Você vai lá na teoria, você precisa buscar a teoria, você precisa verificar quais são as leis que regem aquele conhecimento. Tá? O conhecimento científico, você tem que buscar a maior precisão possível. Tá? Pressupõe também descobrir os princípios explicativos que servem de base para a compreensão da organização, classificação e ordenação da natureza. Né? Olha, pessoal, apesar de que a natureza é muito aleatória, mas existem alguns fenômenos que a gente consegue mensurar de maneira bem precisa. Por exemplo, você consegue hoje em dia medir exatamente o tempo que um carro leva para sair de um ponto A até um ponto B. Né? Você consegue mensurar. Né? A gente consegue mensurar através da física e da matemática, né, o tempo necessário que um objeto sai do ponto A até chegar no ponto B. A gente consegue. O conhecimento empírico entra onde? Né? Por exemplo, um carro que anda aí, sei lá, uns 30 km por hora, quanto tempo vocês acham que eles vão sair daqui do polo para chegar até no final da rua? Daqui só tem uma rua. Quando é que tem? Aí você vai dizer, 10 minutos. Conhecimento. Que conhecimento é esse? Empírico. Né? Aí eu digo, olha só, esse carro ele saiu com uma velocidade X metros por segundo. Né? Eu sei que a distância desse ponto até o final é de Y metros. Né? E a gente aprende o quê? Uma fórmula matemática, que é o S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Né? O S0 aqui, nesse caso, vai ser 0 metros. Né? E você vai usar essa equação matemática aqui e você vai conseguir colocar o tempo necessário para você chegar até lá. Isso aqui é conhecimento científico. Aquilo que eu falei, quando ele chega, eu acho que 10 minutos está lá. Conhecimento empírico. Entendeu? Conhecimento empírico. Vocês conseguiram entender agora a diferença, de uma maneira mais prática, a diferença entre o conhecimento empírico e o conhecimento científico? Também, o conhecimento científico também pressupõe, por exemplo, que o conhecimento só acontece quando sabemos qual é a causa e o motivo dos fenômenos. Hoje nós sabemos, por exemplo, que as marés, né, a gente estava falando das marés aqui, né, elas são dependentes das fases da Lua. Quando a Lua está cheia, né, quando a Lua é minguante. Né? Não só as marés, né? Porque os animais às vezes se comportam de acordo com a Lua. Né? O animal só pode sair para comer quando a Lua está cheia. Né? E assim sucessivamente. Né? A gente vê muitos processos. Né? Isso aí o que é? Isso é conhecimento científico ou conhecimento empírico? Quando eu falo, os animais, aquele animal só sai na lua cheia, aquele animal só sai no minguante, ele só sai é o quê? Isso é conhecimento empírico? Empírico. Conhecimento empírico, não é verdade? Aí quando eu falo, olha, quando a lua estiver mais próximo da linha do Equador, você vai ter uma maré cheia. Quando a lua estiver mais distante da linha do Equador, você vai ter uma maré baixa. Aí já não tem um conhecimento científico. Né? Por quê? Porque o que influencia o movimento de corpos fluidos próximo às superfície da Terra? É a força gravitacional. Né? Então, quando você tem aqui, a gente provavelmente vai fazer esse negócio lá para fora. A gente, quando a gente está estudando física, agora você não tem, depois dos próximos você vai ter física 1 e física 2. Você pode eventualmente estudar, vai ter que estudar gravitação. Né? E aqui, tá? A gravitação, né, que é a força de atração entre dois corpos, ela varia de acordo com a distância. Então, se o cara está com distância, ela varia, a força gravitacional ela é inversamente proporcional à distância entre os corpos. Né? Então,
Se esse negócio aqui for muito grande, nós vamos fazer uma função muito grande. Ué, se ele for muito grande, nós temos uma função pequena. Se ele for um negócio pequeno, nós temos uma função muito grande. Entendeu? E aí você tem, olha, se ele for muito pequeno, o que acontece? Ele está comprimindo a terra, né? Fazendo uma compressão. E aí a água se afasta de próximo da sua borda. Se ele está grande, você tem uma compressão e a água se aproxima. Entendeu? E é assim que isso é conhecimento científico, tá? Massa. O conhecimento científico surgiu da necessidade do ser humano de descobrir princípios explicativos. O ser humano entendeu que é uma necessidade da gente conhecer as coisas, explicar os fenômenos, o que acontece. Olha aqui, ó, isso aqui surgiu o quê? Um dia algum cara lá não tinha o que fazer, né? Aí ele disse assim, pô, eu quero entender por que a maré sobe, o que influencia isso? O que é isso? Né? Eu não sou, porque, né? Entendeu? Mas, né? Então, vamos lá, por exemplo, bem Terezinha, tudo bom? O conhecimento científico ele também resulta da investigação científica, uma investigação sistematizada, né? Identificação da dúvida é preciso que você tenha alguma coisa, cara, é um problema, né? Assim, poxa, mas será que a Lua tem alguma coisa a ver com esse movimento de vai e vem da maré? Caraca, é uma dúvida, né? Surgiu uma dúvida. Hoje, claro, como eu falei para vocês, a gente já tem explicação para isso, né? Mas surgiu uma dúvida. Alguém botou na cabeça, o que influencia o movimento de vai e vem da maré? Entendeu? E a partir disso se construíram, né, as teorias, né, que explicaram esse fenômeno, né? O conhecimento científico ele pressupõe que o conhecimento existente não basta. Nunca basta. Né? Nunca basta. Depois você basta uma foto assim, entendeu? Um relatório semana passada, quase não consigo fazer. O conhecimento científico, olha, no conhecimento científico nós precisamos de uma resposta para essa dúvida. Nós seres humanos, nós temos nós somos inquietos. Por que nós temos esse smartphone aqui? Porque teve alguém que disse o seguinte, poxa, aquele tijolão é muito pesado, tem que ter um negócio mais, né? Eu quero um negócio que eu tecle na tela e não preciso mais ter botões. E assim, né, foi evoluindo o conhecimento, entendeu? O conhecimento científico. No conhecimento científico, a resposta tem que oferecer provas de segurança. Eu tenho que oferecer provas de segurança. O conhecimento científico é baseado em ideais da racionalidade e objetividade. Tá? Não pode ter nada subjetivo aqui. Mas olha, eu estou sentindo hoje que a maré. Não, você não sente nada. Você mede. Você verifica. Entendeu? Quando a gente falou lá no início da nossa disciplina, eu acho que foi a primeira aula síncrona, que a gente falou sobre os principais ideais, os principais teóricos da aprendizagem, a gente falou sobre o behaviorismo, que foi uma corrente teórica da aprendizagem que abordava que o conhecimento ele tinha que ser mensurável, o comportamento humano ele é mensurável. Por exemplo, eu posso condicionar o Márcio a aprender a entregar duplas, eu posso condicionar. Como? No cacete. Você vai apanhar, você vai pegar uma pizza toda vez que você não resolver esse integral. Vai chegar uma hora que ele vai ficar mecânico aquilo, entendeu? Isso é behaviorismo, entendeu? Eu fui criado na época do behaviorismo, né? A Terezinha foi criada, né? Errou, olha aqui a mão. Na época isso aí. Na época do behaviorismo. Daqui a pouco tem que estudar, né? Eu acertava tudo. E hoje em dia, pessoal, tudo já mudou. Né? Nós temos hoje muitas leis, né, que protegem as crianças. Nós temos, começou tudo lá com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1992. Né? E posteriormente nós tivemos a instituição da Lei de Diretrizes para a Educação, né? Que são instrumentos. Hoje em dia, meu amigo, se você for fazer isso na sala de aula, você vai preso. Hoje em dia você não vai. A diferença, né, de Brasil e Japão, né? Japão totalmente a educação já
desde criança, já entra na escola já, fazendo curso técnico e tudo. Um dos principais um dos sistemas educacionais que a gente conhece como os mais estressantes do mundo é a China. Né? Aí o cara não entende por que a China está lá no primeiro lugar da prova do PISA junto com a Finlândia. Né? A Finlândia, se você é um país nosso que investe em educação, a professora ganha 3 vezes mais que a gente ganha aqui. Né? Vamos supor, se você é professor de educação básica, você ganha lá R$2.000, não sei nem quanto é que é, estou tirando por alto. Lá ganha 6, é 3 vezes mais, entendeu? Então, e muitas vezes até muito mais do que isso. Né? Na China, por que a China está lá? Cara, é 1 bilhão de quantos milhões de habitantes lá, entendeu? Então, ou você se cria, ou você vai para o campo, plantar arroz, que tem muito chinês para comer, né? Plantar arroz. Ah, então, essas são as principais, digamos assim, vertentes, né, que se baseiam no conhecimento científico. Aqui nós temos outras características do conhecimento científico, né? Os enunciados dentro do processo do conhecimento científico eles devem ser passíveis de avaliação pela comunidade. Né? Não basta eu dizer, olha, eu comprovei que a maré, né, ela sofre a influência da força de atração entre a Terra e a Lua. Não basta que eu fale, precisa de um par que comprova isso daí. E um exemplo disso foi uma teoria de Einstein muito famosa, que é a teoria do espaço curvo. Né? E foi quando Einstein demonstrou a existência da força de gravidade. Né? E isso ele fez, cara, olha, para vocês terem uma noção de como que foi, né, de como que a ciência, de tudo aquilo que foi criado, é baseado na intuição humana. Einstein, ele elaborou a teoria dele dentro do escritório dele. Einstein não tinha um telescópio para medir nada, ele tinha isso, seguinte, olha, fez as contas, né? Isso assim, olha, o espaço é curto. Se você conseguir visualizar um eclipse assim na posição tal, e você sabe, você tem que ir em tal lugar para você visualizar isso, tal, você vai ver que a luz ela se curva. Né? E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer uma observação astronômica. E aí, ó, passou dos 50 anos depois, aí teve um astrônomo lá que comprou a ideia de Einstein, foi lá e fez umas imagens e tal, e depois foi comprovado que Einstein estava correto. Intuição humana. Mas ele só foi comprovado porque alguém foi lá e verificou. Então, o conhecimento científico ele é passível de avaliação pela comunidade. Não basta que eu elaborei um teorema aqui que calcula uma integral de uma forma mais fácil do que o cálculo. Mas a gente precisa verificar, às vezes é mais de uma pessoa, né? Avaliação, o que a gente chama de avaliação por pares, né? Ele está falando na aula assim, sobre os artigos científicos. Os artigos científicos que são revisados por pares, nossos artigos, tá? Quem trabalha na academia. Uma outra característica muito importante do conhecimento científico é que ele usa uma linguagem específica, né? O Márcio, ele está acostumado lá a falar com um parceiro dele lá da roça do outro lado, fala assim, meu mano, né? Pô, tem que plantar milho semana esse ano, senão não nasce. O conhecimento científico você tem que usar uma linguagem específica, uma linguagem técnica, tá? Portanto, isso é importante para vocês, porque quando vocês forem construir lá o projeto para vocês tem que considerar esse aspecto, tá? Vocês têm que utilizar ao escrever o texto uma linguagem técnica, né? Hoje, cara, vocês têm uma ferramenta, hoje vocês têm inteligência artificial, ajuda demais, entendeu? Você escreve seu texto lá, você escreve seu texto torto, aí você bota lá inteligência artificial, endireita esse texto, ela vai dar direito. Então a gente tem muitas ferramentas hoje em dia, né? Que nos auxiliam nesse aspecto. Eu também uso, tá? Eu também faço uso da inteligência artificial. Porque a gente, né, se especializa num campo, né, e acaba, né, a parte da escrita ficando meio para baixo. Mas você vai e usa. A gente tem que usar, são ferramentas para usar. Não é dizer, isso aí vai deixar o cara maduro. Não tem nada a ver isso aí, entendeu? A gente precisa saber como usar a ferramenta, tá? Mas as ferramentas elas foram desenvolvidas para que a gente utilize. Inteligência artificial é o futuro, né? Daqui mais um tempo, escreva o que eu estou falando para vocês. Vocês vão sair da casa de vocês, vai estar lá um boneco lá, um robô, que você vai estar controlando aqui no teu celular.
30 minutos antes de você sair do seu trabalho, você diz, olha, faça o ovo frito para me comer, feijão, esquenta o feijão e tal. Vai ser assim, entendeu? Isso eu acho que é um processo natural, entendeu? Quem era que imaginava, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, quem ia ter um negócio desse aqui? É um computador de mão. No filme De Volta para o Futuro, se não me engano, né? Lá o cara projetou pendrive. Elaboraram lá no filme um dispositivo que o cara colocava numa máquina e salvava a informação. Era um pendrive, ó, depois de muito tempo. Ficção científica se transformou em realidade. Né? Um método científico segue o método científico quando não se é descoberto. Né? Uma outra coisa muito importante do método científico é a verdade. Tá? Sabe por que hoje os caras conseguem? Nenhum crime é perfeito. Tem aquela frase: nenhum crime é perfeito. Por que nenhum crime é perfeito? Sempre você vai deixar uma ficha. Né? E uma vez, as pessoas que dominam o método científico, elas vão atrás da onde? Elas sabem. Né? Pô, olha, aqui, quem foi que entrou antes, né, nessa sala de vocês aqui? Como é a forma de descobrir? Bom, eu vou pegar um pozinho lá, o pessoal da identificação vai um pozinho e joga aqui, ó. Pá. Aí vai descobrir o que? A impressão digital aqui. Entendeu? É uma das coisas básicas, né? Na investigação, a primeira coisa que tem que verificar é as impressões digitais. O que foi que deixou? Então, a descoberta é uma das características fundamentais do método científico, tá bom? Outra coisa, permitir demonstração e prova. Né? Teorema de Pitágoras, ele foi demonstrado, ele foi provado. Na verdade, que aqueles lados ali, hoje em dia, onde é que se aplica o Teorema de Pitágoras? Né? Aqui na construção civil, por exemplo. Né? Como é que eu sei? Alguém é pedreiro aqui? Não? Sabe que está no esquadro aí. Se está no esquadro, como é que eu faço? Como é que você vai? Vai lá no canto, lá média 80 e 69 para dar um metro. É isso. É a aplicação da matemática. Então, Ele vai lá com aqui, 80 com o outro com 60 para dar um metro certo. 80 e aqui 60. Se ele fizer uma reta aqui e der um metro, está no esquadro. Entendeu? Ou seja, significa o quê? Que o ângulo aqui é 90 graus. Né? Porque você forma um triângulo retângulo. Né? Então, a aplicação da matemática. Claro. eles fazem assim, né? Não, eles não fazem assim. Mas é uma forma de verificar. O cientista faz. Eles têm um esquadro. Né? Livro? Livro também? Exatamente. Aqueles que utilizam o esquadro, né? Estou falando nós, pesquisadores. Como é que você sabe aquilo ali, que aquele ângulo é de 90 graus? Como você vai saber? Você não tem um transferdor, chama, né? Você não tem um transferdor, como é que você vai medir? Você tem como fazer isso. Se você conhece. Eles fazem sem transferdor, eles conseguem fazer sem. Não, eles têm uma ferramenta chamada esquadro. Mas quando eles não têm isso, porque a maioria tem uns que não tem. Quando eles têm muito, é metro mesmo, só. Aí eles fazem no olho. Né? Faz no olho mesmo. Tira no reboco. Antigamente, só ele fazia linha. Outra característica do conhecimento científico é permitir a verificação do conhecimento. O conhecimento ele tem que ser verificado. Se ele não é verificado, então não é conhecimento científico. Tá? Por isso foi inventado a treina para isso, entendeu? Sim. De lá e para poder dar certo. Muito bem. Então aqui, olha, nós temos dois tipos de conhecimento. Tá? Primeiro, o conhecimento intuitivo e o conhecimento dedutivo. O que é o conhecimento intuitivo? Em resumo, né? Olha, ele aqui, ó, ele olhou, determinado fenômeno, aquela árvore ali está soltando uma flor, né? Aí ele começou, olhou, tal, ele disse assim, olha, eu acho que eu consigo modelar em quanto tempo vai cair todas as flores daquela árvore, eu consigo modelar, né? Isso daí veio da onde? É a intuição dele, entendeu? Claro, ele não ia precisar verificar, mas ele começou pela intuição. O conhecimento científico ele pode ser intuitivo, óbvio, né? Eu não falei para vocês que Einstein demonstrou que o espaço era curvo
sem sair da casa dele, sem ter um instrumento de medida. E aí, o conhecimento pressupõe o quê? A verificação, que a gente falou agora há pouco. Então, e o dedutivo? O dedutivo é aquele, sei lá, mostre que o quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos. Né? Você vai, né, fazer a demonstração, né, seguindo o espaço, isso é dedução. Tá? Na matemática se usa muito a dedução, não é verdade? É muito mais dedução do que intuição. Tá? Apesar de a gente falar, por exemplo, sobre o teorema de Fermat, era um dos tinha muita capacidade de ser um dos problemas do milênio, né, mas ele foi resolvido, né, por Wiley e Taylor. Eu falei isso na aula presencial do polo de... Como é lá? Pedra Branca. Falei lá, aula presencial do polo de Pedra Branca. Bom? Então, o conhecimento intuitivo, ele veio, olha, do latim, né, intuere, significa ver. No conhecimento intuitivo, chegamos ao objeto sem passar pelos meios. Né? Ou seja, você partiu da sua cabeça. Eu digo, olha, a solução desse problema é isso. Entendeu? Você não verificou isso, não calculou, não determinou. Tá? Então você chega no resultado sem passar pelos meios. Tá? Portanto, é possível ter intuição intelectual. Né? Einstein é um dos grandes exemplos, né, de que existe a intuição intelectual. O conhecimento intuitivo é um ato de ordem subjetiva. Tá? Enquanto que o conhecimento científico, um ato é o princípio de um longo processo. Né? Como eu falei para vocês, embora a gente tem, né, conhecimento intuitivo dentro do conhecimento científico, ele não faz parte especificamente. Tá? Então, portanto, a intuição é aquela coisa. O conhecimento empírico é intuitivo, na verdade. A intuição dele diz que a maré vai subir. A intuição dele diz que a maré vai descer. Né? Por isso é um conhecimento intuitivo. O conhecimento científico não, ele é organizado, ele é sistemático, ele é comprovado. Né? Não é só eu que falo, ele pode comprovar, ele, ela, e assim sucessivamente. Tá? E aí nós temos aqui um trinômio famoso dentro do conhecimento científico. O que é a verdade? O que é a verdade para vocês? Não sei se vocês viram, mas saiu aí nos sites de notícia que algum doido aí está querendo provar que na verdade nós estamos aqui num game. Nós estamos num game. Alguém está controlando, alguém está me controlando aqui, eu sou um professor do game. Eu estou aqui porque alguém está me controlando. Entendeu? Que o cara chamou de realidade virtual. Né? Deve ser nerd. Não, tem um doido aí mesmo. Não, saiu. Depois vocês pesquisem aí, que o cara estava querendo provar que isso aqui é um game, a nossa vida é um grande game. Né? Eu desejo boa sorte para ele provar isso daí, entendeu? Lá na Antártica, do outro lado tem outra civilização. A verdade, quando percebemos o que está se desenrolando à nossa volta e conseguimos comunicar, lembra que o conhecimento científico ele pressupõe a verdade. Aquilo que você encontrou, que você investigou, é a verdade. Nunca conheceremos a verdade absoluta. O conhecimento científico ele sempre é questionável. Vamos supor que o Márcio elaborou uma teoria, né, uma lei que resolve lá o teorema de Pitágoras de uma forma mais fácil, mais rápida, ali em 2 linhas. Sei lá. Vamos supor que ele fez isso aí. Tá. Isso o que ele fez? Ele acabou de provar que a verdade, que aquele teorema da forma como era resolvida, não é verdade absoluta. Entendeu? Sempre você pode questionar. Né? Você pode chegar lá e pegar as 513 páginas lá da solução do teorema de Fermat e dizer, olha, eu consigo fazer isso aqui em 10 páginas. Você pode fazer. Desejo boa sorte também. Né? Não é uma coisa trivial, não. A nossa interpretação da verdade, muitas vezes, já é isso. Né? Porque é um ser humano. Né? Nós, seres humanos, somos passíveis de erro. Entendeu? Então, às vezes, a gente se debruça sobre um determinado problema, resolve o problema, acha que resolveu o problema, mas ele está cheio de erro. Né? Conhecimento científico é isso também. Né? E é por isso que eu falo, não existe verdade absoluta.
conhecimento científico é questionável. Tá? Um instrumento lá que o cara utilizou para mediar a velocidade da corrente, se ela está no sentido, se ela está na direção e velocidade da corrente, ele tem um erro. Né? Ele tem um erro, ele também tem um erro. Tá? Só que ele é muito mais preciso do que o conhecimento empírico. Não tenha dúvida disso. Tá? Portanto, tem por objetivo questionar a própria ciência. O conhecimento científico ele tem por objetivo questionar tudo aquilo que a gente tem. Né? É por isso que existe pesquisa, senão, né? Na matemática não existe mais, tá? Existem, eu estava falando lá no Polo de Pedra Branca sobre os problemas de milênio, né? Eram 7 problemas de milênio. Um já foi resolvido, que foi a conjectura de Poincaré, né? Então um russo que resolveu, a gente fez um debate bacana lá. Mas tudo 6 ali. Né? Vocês estão reabilitados, vocês vão ganhar $1 milhão para resolver aquele problema. Tá? Vocês podem. Não é um problema. Os 7 problemas de milênio. Só que agora só tem 6. Você só pode ganhar mais 6 milhões. 7, o cara não quis dinheiro. O cara o russo que resolveu disse, não quero não, é uma ofensa para mim, me dá dinheiro para me resolver matemática, eu amo matemática e tal. Aí eu também amo, mas também amo dinheiro, Porque não mandou para cá. Pois é, não tinha mandado pra gente, né? Esses $1 milhão. Ele erra o que se acerta o meio. A verdade só é encontrada quando houver evidência. Né? Como é que o cara vai saber que o Márcio matou o fulano nessa sala? Ele vai botar aqui, não vai sair digitais aqui, ó. Né? A digital é uma evidência de que ele esteve aqui. Né? Todo mundo aqui já pegou na mesa, já, né? Essa digital, todo mundo aqui. Não vou negar, não. Eu tava lá. Tava lá, mas não quer dizer que eu fiz, né? Então, mas é uma evidência. Entendeu? Evidência E aí, olha só. foi inocente. A verdade só é encontrada quando houver evidência. Primeiro tem que ter evidência. É uma evidência. Já saber. Encontrei a dele, mas também encontrei a do Eduardo. Uma evidência. Pode ser um ou outro. Agora vamos para outra? Acho que foram massa. Tá. Eu nem gostei desse corpo aí. A evidência é o que aparece do objeto de estudo. Né? O que eu estou estudando? Estou investigando com a morte. É o meu objeto de estudo. E o que eu tenho que fazer para descobrir quem estava naquela sala? Jogar o pozinho mágico que eles chamam lá no polícia técnica, o pozinho mágico. Aí ele joga e vai identificar a sua IP digital lá. Aí ele vai, pega, né, vai no banco de dados, compara digitais lá, porque todo mundo, isso aqui ó, é nosso digital, só tem, só você que tem esse digital dessa forma, ninguém mais tem, entendeu? Cuidado, nem tudo se desvela por completo, não podemos inventar coisas sobre o que não vimos, né? Por exemplo, aí tá aqui Eduardo, estava falando, pode ser que se a Michelle também estava lá. Quero meter ela no meio dessa história também, entendeu? E aí você está inventando uma coisa que não tem nada a ver, né? Entendeu? Você não pode fazer isso. Conhecimento científico é evidência. Conhecimento científico é verdade. Você não pode meter ela se você não tem uma evidência de que ela estava lá. Né? Pode ter sido ela, pode. Mas você vai descobrir outra etapa. Né? Porra, ela é um profissional, usou luva, não deixou digital. Né? Realmente, ela foi bem maquiavélica. Entendeu? Aí vai chorando, cai fio de cabelo. Também se a mulher passou na água, puxa, até cabelo. É o cabelo, aí vai DNA, né? Vai DNA. Mas o que é o espírito científico, pessoal? É a atitude do pesquisador em busca de soluções para o problema. Eu sou um cara muito, tipo assim, eu fico muito inquieto quando estou falando com eu não consigo ir, eu quero resolver aquele problema, eu quero buscar a solução para aquele problema, e eu fico inquieto. Isso é o espírito científico. Isso é o espírito científico. É você se levantar, você se despertar, como é que eu resolvo aquele problema? Acontece muito isso com a gente, né? Porra, o cara, lá o professor, agora, sei lá, de cálculo 1 que vocês tiveram, o cara botou uma integral lá que o Eduardo não sabe resolver a integral, ele não soube ali. Então o Eduardo ele pesquisa lá no YouTube, pesquisa sei aonde e tal, ele não consegue e fica doido. E aí, aí vem a intuição. Percebe o que é importante no conhecimento empírico, né? Vem a intuição, o cara tá lá, ele tá dormindo, puta
Mas eu posso por esse caminho aqui. Já aconteceu muito isso comigo, já aconteceu. Eu resolvi um problema, eu acordei ali e resolvi um problema. Acontece, isso acontece, é intuição humana. É por isso que eu falo, a gente não pode desprezar o conhecimento empírico. Isso é muito importante. No entanto, ele não é sistematizado. Entendeu? Ele pode te ajudar? Pode. Mas só para te ajudar. Tá? O pesquisador deve ter consciência crítica, saber distinguir o essencial do acidental, o importante do secundário. Né? O que é essencial para mim saber? Né? Aqui na sala, se quem estava querendo Eduardo ou se quem estava gravando? O essencial é coletar as digitais, que está pela sala, né? E o secundário? O secundário é dizer o seguinte: olha, sabe-se, alguém me disse que o Eduardo e o Márcio estavam aqui ontem. Isso é o secundário, entendeu? Mas às vezes a gente começa pelo secundário. Como é que o cara. Olha, vem cá, o primeiro passo da investigação é: quem é que estava aqui ontem? Márcio e Eduardo. Beleza. Então vamos agora para o científico. Esse é o conhecimento empírico, o científico. E aí o científico você fala, realmente, é comprovado. Márcio e Eduardo estavam aqui. Né? Através da medição, né? Você comprovou, verificou que era a digital dele que estava lá. Então, a consciência crítica, você precisa saber distinguir o essencial do acidental, o importante do secundário. A consciência objetiva é o rompimento com todas as posições subjetivas pessoais e mal fundamentadas do conhecimento vulgar. Então, quando você tem uma consciência objetiva, você rompe com aquela barreira que é o conhecimento empírico. Né? A partir de agora, o Márcio está sendo aqui, ele está sendo letrado. Ele sabe que existe um dispositivo que pode medir a velocidade da maré. Não só a velocidade, como a direção. Ele consegue medir isso, ele já sabe. A partir de agora, ele já não é mais um analfabeto funcional. Né? Agora ele sabe que existe, né, um instrumento que pode dar com precisão aquilo que ele obtinha só com o achismo. Né? A objetividade, que é um dos princípios também do espírito científico, ela é o trabalho científico impessoal. O trabalho científico é impessoal. Né? Isso pressupõe objetividade. A impessoalidade é uma das coisas mais importantes. Isso também está relacionado com a neutralidade científica, a impessoalidade. Né? Porque você não pode mas olha só. Você não pode fazer o seguinte: mas o Eduardo, ele estava lá, mas eu conheço o Eduardo. Eu conheço o Eduardo, não. O Eduardo não vai fazer essas coisas, só foi o Márcio mesmo. Eu não posso fazer isso. Né? Eu tenho que ser pessoal. Por mais que eu conheça ele, né, é o que acontece muito hoje, por exemplo, inclusive a impessoalidade é um princípio da administração pública. Né? Eu, como administrador público, por exemplo, eu não posso beneficiar ele em detrimento dele. Todos são iguais, na verdade isso é pessoalidade, né? Eu não posso, mas eu conheço, ele interessa. Né? Eu já vi casos aí de pessoas que perderam, foram processadas porque o cara beneficiou, sabe o que é nepotismo? Quando você beneficia um parente, né, porque você conhece, não pode fazer isso, tem pessoalidade. Né? E o conhecimento científico ele também pressupõe a pessoalidade. Né? Não aceita meias soluções ou soluções pessoais. Tá? Não me interessa o que você acha disso. Mostre, prova. Né? Daqui a pouco o Neymar vem aí, você vai provar muita coisa aí. Vamos provar muita coisa. Racionalidade. A razão deve ser o único juiz. A razão deve ser o único juiz nas decisões de pesquisa. Tá? Então, esse negócio de acho não cabe aqui. Conhecimento científico é razão, é racionalidade. Tá? Por que os seres humanos são os únicos capazes de produzir conhecimento? Por quê? Porque nós somos os únicos animais que somos racionais. Entendeu? Muito bem. Muito bem, agora a gente fez uma breve introdução, né, sobre o método científico, que é o método científico, né, entendeu algumas coisinhas ali importantes para vocês. Então agora a gente vai estudar os princípios da pesquisa e os tipos de raciocínio. Tá? Mesmo sendo tão perfeita, a lógica não é a única representante de nossos raciocínios mais típicos. Temos várias outras formas e isso nos leva a dividir em métodos fortes e métodos
fracos. Tá? Os métodos fortes, pessoal, são aqueles que a sequência leva inexoravelmente a uma verdade pura. Isso significa que partimos de algumas verdades anteriores e temos a garantia de chegar a uma verdade, uma outra verdade, uma verdade na ponta, né? Outra verdade na ponta. Então é o seguinte,